A gente abriu a boca mangueira para tirar as fezes. Mas um dia sendo biomédica, né? E quem não ama um cheirinho de parasitologia? E esse é um pólipo intestinal que a gente encontrou, que tem um formato de coração. Muito fofinho. Os pólipos intestinais, eles são bem comuns, são encontrados bastante quando o paciente vai fazer colonoscopia, né? Por isso que é muito importante, não sei se vocês ficaram sabendo dos casos de famosos que tiveram câncer diagnosticado, como a Preta Gil, o Pelé, o que mais? Teve alguns outros famosos recentemente, o que aumentou muito também a demanda que a gente tem de exames de colonoscopia. Aí, quando é encontrado um pólipo, tem pólipos maiores como esse, tem pólipos menores, eles já são retirados na própria colonoscopia e muitas vezes o câncer já é, tipo assim, prevenido ali mesmo. Então, por isso que a gente fala que é um exame de prevenção e ele é indicado a partir dos 45 anos, se eu não me engano. Só quando não tem antecedentes, né? Sim, tem antecedentes, né? Depois da macroscopia, a gente vai para o processamento histológico. A amostra, ela precisa, como ela chega pra gente, basicamente, não crua, mas assim, a partir do momento que o tecido é retirado do corpo, ele precisa ir para o fixador, que é o formol. Formol tamponado a 10%. Caso demore dele para o formol, isso vai gerar algumas alterações ali no tecido que vão prejudicar o diagnóstico. Então, a partir do momento que ele vai para o formol, ele já chega para a gente no laboratório no formol e aí a gente faz a microscopia e depois ele vai passar ainda por uma série de reagentes até preparar esse material para as próximas etapas. Então, a gente fala que às vezes a gente recebe pedidos de urgência no laboratório e é muito diferente de um laboratório de análises clínicas, por exemplo. Porque, por exemplo, um hemograma, a gente só coloca na máquina lá para rodar e é bem mais rápido de liberar o diagnóstico, né? Às vezes ainda tem que fazer esfregaço para confirmação, mas assim, é bem mais rápido. Agora, na patologia, a gente não consegue liberar um exame com menos de um dia. Por quê? Justamente pelo processamento. O processamento mais rápido, ele leva 2 horas e meia, que são para as amostras menores, como as biópsias, lesões de pele bem menores. Mas assim, essa é uma das etapas. Então, a gente precisa de, no mínimo, um dia para liberar um exame com urgência. Então, os reagentes pelo qual a amostra passa é o formol, que ela já estava, né, para fixação. Depois é para o álcool, para desidratar o tecido, para tirar toda a água dele. Depois do álcool, ele vai para o xilol, para clarificar ou diafanizar, também é um outro termo que eles usam. Então, basicamente, um reagente vai substituindo o outro, até chegar na parafina, que é o último reagente, que ele vai impregnar no tecido e vai enrijecer esse tecido, para que ele possa passar pelo corte histológico. Então, como eu falei ali, as amostras menores a gente leva 2 horas e meia para processar. Isso porque também a gente tem esse processador automático, porque muitos laboratórios ainda fazem processamento manual. Ou seja, manualmente o técnico vai lá e de hora em hora vai trocar o cestinho com as amostras de reagente e isso leva 12 horas. Então, é muito demorado. Ali, 12 horas, nós temos um outro processador para as amostras maiores, que são as peças cirúrgicas. E aí, é isso. Pode passar. Então, depois que passou pelo processamento, a gente vai para a inclusão. Lá no processamento, a última etapa é a parafina. A amostra ela vai ficar nesse bloco histológico, que é esse amarelinho ali no canto, ela vai ficar na parafina para o resto da vida, basicamente. Pelos aproximadamente 10 anos que a gente consegue conservar uma amostra nesse bloco de parafina. Então, na inclusão, é muito importante a gente observar a orientação e o posicionamento das amostras. Porque as lesões de pele, cada amostra tem uma particularidade, como ela deve ser colocada ali naquele bloco. As lesões de pele, elas têm que estar todas orientadas para o mesmo, todos os fragmentos orientados para o mesmo lado. Tem algum tipo de procedimento que eles fazem para retirar as lesões de pele, chamado de punch. Então é feito, dependente tipo um cilindro, e aí se a gente coloca da maneira errada ali, a gente perde toda a amostra daquele paciente. Então é uma etapa todas as etapas são cruciais, mas assim, ela tem sua particularidade. Então ali naquele equipamento é a central de inclusão,
naquele tanque ali de cima fica a parafina líquida e a gente despeja ela num molde. Nesse molde de inox a gente coloca a amostra e aí a gente coloca esse molde para gelar. Aí quando ele gela, ele forma esse bloquinho. Depois da inclusão, a amostra segue para a microtomia, que é o corte histológico. Aqui eu peguei um pedaço daquele vídeo lá do laboratório. Ali onde está o verdinho é o bloco histológico e contendo a amostra. Ali embaixo é a fita, que é o corte que a gente fala. Então, esses cortes, eles são extremamente finos. Eles são feitos entre 3 a 5 micras, que uma micra equivale a 0,001 milímetro. Então, é uma fita bem fininha que a gente retira apenas um pedacinho da amostra. E por que tem que ser tão fina assim? Justamente para a gente poder observar no microscópio, porque senão a luz do microscópio não vai passar pelo tecido e a gente não vai conseguir visualizar nada. Depois a gente, ali onde está essa fita, fica uma navalha bem afiada, muito, muito afiada. Sempre quem trabalha com isso, você vai ver a pessoa com band-aids nos dedos, porque é muito fácil se cortar. Se você respirar errado perto dela, você se corta. E é muito perigoso também por conta de acidentes. Eu já presenciei um acidente, não foi comigo, mas foi com uma colega minha. Nós, geralmente, essa máquina que a gente usa para cortar, ela é chamada de micrótomo. E aí, essa colega minha estava nesse micrótomo aí, inclusive. Não essa pessoa, é outra pessoa. E eu estava no micrótomo do lado. A sorte é que ela é uma pessoa extremamente calma. Então, ela se cortou. E aí, ela só levantou e falou assim, ai, gente. Aí eu olhei para ela, estava correndo sangue da mão da querida. E aí, automaticamente, né, eu fiquei desesperada na hora, eu comecei a tremer, mas aí eu peguei papel, estanquei o sangue dela, ela levou, acho que se não me engano, 5 pontos, ela, perdeu o tampão do dedão aqui da mão. Então, tem que prestar muita, muita atenção quando a gente está lidando com todo tipo de pérfuro cortante, né. Depois da microtomia, o fragmento ali no corte ainda estava transparente. Então, a gente não vai conseguir visualizar nada no microscópio. Por isso tem que ir para a coloração. A nossa coloração de rotina, que é chamada de hematoxilina e eosina, ela permite a visualização de núcleo, citoplasma e algumas outras estruturas básicas. Vocês já devem ter visto, né? Você já mostrou para eles a maioria das colorações é de HE. Então, fica tudo ali rosa e roxo, né? Mas nós temos algumas colorações especiais que permitem os diagnósticos específicos. Essa que eu coloquei na foto da direita é a coloração de Vinça, para o diagnóstico da bactéria H. pylori, que é uma das maiores causadoras maiores causas de gastrite, né? Então, os pacientes sentem muita gastrite, muita queimação no estômago, faz uma endoscopia, coleta uma biópsia, e a gente tem que fazer essa pesquisa da bactéria H. pylori. Ali no meio, não sei se tem como ver os bacilos. Deixa eu dar um zoom. Que bonitinho. Os bacilos da Helicobacter pylori. E essa da direita é uma lâmina que a gente fez lá. Pode diminuir? Pode. Pode começar? Então, depois da coloração, a gente tem depois da coloração, na verdade, as lâminas são designadas para o patologista. Ela faz o diagnóstico, as lâminas retornam para a gente arquivar esse material. Por que eu sempre falo do arquivo? Eu fiz recentemente um treinamento de integração com a minha equipe e a gente sempre salienta a importância disso. Porque nós temos que seguir os tempos de armazenamento de cada tipo de material segundo a Sociedade Brasileira de Patologia. Então, os blocos de parafina, a gente tem que guardar eles por até 10 anos. Os resíduos de peças cirúrgicas, né, que são as peças que a gente faz a macroscopia, depois que já fez, a gente ainda tem que guardar elas ali por até 3 meses. As lâminas de biópsias, citologias e imunistoquímica devem ser guardadas por 5 anos. Tudo isso porque, como vocês sabem, o câncer ele pode recidivar, então ele pode voltar. E aí esse paciente já foi feito um tratamento para ele. A gente teve um caso lá no laboratório que após 7 anos a paciente teve uma recidiva, então ela precisou retirar o material dela do laboratório, pegar o bloco dela, a lâmina dela, para levar para outro lugar, para São Paulo, geralmente eles levam, para fazer um outro tipo de pesquisa para um tratamento
uma terapia algo que seria mais específica para o caso dela. Então, eu sempre falo para os técnicos que trabalham comigo, no momento do arquivo você tem que prestar total atenção, porque a lâmina letal paciente tem que estar guardada no lugar certinho, senão depois a gente nunca mais acha. Assim, até acha, mas é muito, muito difícil. Pode passar. E aí, a gente tem também a telepatologia, que lá no vídeo que eu mostrei, não sei se vocês viram, tem o scanner. Dentro do scanner, ele tem as lentes como se fosse um microscópio dentro dele. E aí a gente escaneia essas lâminas como se a gente estivesse escaneando um documento. Essas lâminas são escaneadas e a gente consegue visualizar elas como se a gente estivesse vendo no microscópio no sistema do computador. Então isso é muito, muito legal porque nós trabalhamos com alguns médicos em São Paulo que cada um deles são especialistas em um tipo de doença, basicamente. Então, na patologia, dentro dela a gente tem a dermatopatologia, que é para as lesões de pele, nós temos a patologia gástrica, que são para casos de estômago, todo caso do sistema digestivo. Temos a GO também, né, que é ginecologia obstetrícia. Então, para cada tipo de área, a gente tem um patologista específico, então um patologista mais habilitado para dar aquele diagnóstico. Então, com a telepatologia, a gente consegue um diagnóstico muito mais assim, confiável para os pacientes, e aí isso também é feito de uma forma muito mais rápida do que se a gente tivesse que pegar, mandar essa lâmina fisicamente por correio para o médico poder avaliar. No scanner, em questão de 10 minutos, a gente escaneia 5 lâminas. Então, isso é muito, muito legal para o diagnóstico do paciente mesmo, para ele ter uma coisa ali mais confiável. E pode passar. É isso, gente. Obrigada. Vocês têm dúvidas? Espero que vocês tenham gostado. Podem perguntar. E aí, gente, dúvidas?